Ângelo Viana, eu sou o criador do método Moto e eu ajudo você a pilotar a sua moto, evitando riscos e acidentes e o principal, voltando para casa e para quem você mais ama com segurança e vivo. Isso é o que mais importa. Bom, o assunto de hoje, imperdível. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns elementos de frenagem e como esses elementos de frenagem fazem toda a diferença na tua performance de pilotagem e especialmente durante a frenagem, né? E aí o que eu queria trazer para vocês hoje são 3 coisas que você deve fazer obrigatoriamente na sua frenagem, 3 coisas que você não deve fazer. Como é que vai funcionar o nosso papo hoje? Eu vou contar uma coisa que você deve fazer e depois eu vou fazer o contraponto daquilo que você não deve fazer. Moto são bons comportamentos, né? Moto é você começar a colocar comportamentos de segurança que passem a fazer parte do seu dia a dia de motociclista. Moto é isso, é desenvolver esses pontos de contato com a segurança, desenvolver esses pontos de alinhamento com o que é seguro, com os comportamentos que você executa e dali para frente incorporar eles com um disparo automático de memória muscular fina. Aliás, a gente vai falar um pouquinho sobre memória muscular fina, especialmente no tema frenagem de hoje. Olha, então vamos começar a falar um pouquinho dessas dicas. Bom, a primeira eu não falaria dica, mas é o primeiro bom hábito, né? A primeira coisa que você obrigatoriamente deve fazer durante a frenagem é frear. Bom, nessa hora você está perguntando aí, falar, não é possível, eu estou aqui para ouvir ele falar essa coisa óbvia, mas não é óbvio não, tá? Eu vou contar por quê. Bom, lembrando, pega na tua memória aí, puxa lá, que você vai ver, vai lembrar que quando você começou a aprender a pilotar, quando você começou a ter contato com os comandos básicos da moto e quando você foi até o Detran para tirar a sua carta, você ouvia direto dos seus instrutores, dos seus amigos que estavam te ensinando ali, dos seus familiares, o seguinte: não deixa morrer a moto. Não é? Você sempre ouvia isso, não deixa morrer a moto. E aí, baseado nisso, de não deixar morrer a moto, lembre, puxa pela memória, a primeira coisa que você faz durante uma frenagem é puxar a embreagem. Né? Você puxa a embreagem porque você foi fabricado, você foi concebido, você foi bombardeado mentalmente pela regra de não deixar morrer a moto. Né? E aí alguém lá falava para você, olha, se você deixar morrer a moto, você não vai passar na prova, eles vão te reprovar. E aí, desde os primeiros momentos que você pegou a moto, alguém foi lá e falou, aperta a embreagem. A primeira coisa que você faz durante uma frenagem não é frear. Olha que coisa absurda. Você não freia. Você vai lá e aciona a embreagem. Bom, tem uma tabela, depois eu conto com mais detalhes para vocês essa tabela. E essa tabela tem uma taxação de percurso da moto em função de velocidade. Tá? E aí eu vou dar assim, uma média daquela velocidade que a gente mais usa nos nossos deslocamentos dentro da cidade. Tá? Meus amigos, a 60 por hora, 60 km por hora, em 1 segundo a moto percorre 16,6 metros. Olha só, 1 segundo a moto percorre 16,6 metros, ok? Na verdade, esse cálculo é menos de 1 segundo. Na verdade, é 0,75. Por que eu coloco 1 segundo? Por uma margem de segurança. E aí imagine que você está ali acostumado a, no ato de frear, puxar a embreagem. E o que acontece quando você puxa a embreagem da moto? A moto fica solta. Né? E obviamente que entre o ato de puxar a embreagem e começar a frear, você vai ter ali 0,75 de segundos, às vezes até mais. Agora imagine você que durante esse tempo, entre você puxar a embreagem e apertar a frenagem, você tem aí um movimento da moto em torno de 16,6 metros, ou até mais. Não é meio contrassenso você, no ato de frear, não frear, começar pela embreagem? Então vamos lá, o primeiro bom hábito que eu quero que você marque aí nessa noite de hoje
sempre começar pela frenagem, efetivamente freando e não acionando a embreagem. Tá? Então, essa primeira coisa que a gente fala é uma coisa óbvia, mas não é óbvio. De novo, é uma desconstrução de hábitos. São aqueles hábitos que você trouxe do teu ensino e que a gente vai te ajudar a desconstruir. Tá? Então, a partir de hoje, preste atenção. Você precisa de um tempo para repetir e isso virar memória fina muscular. Tá? Mas se você colocar atenção nisso, isso vai automaticamente cair numa rotina e o teu nível de pilotagem sobe absurdamente. Então a primeira coisa que você vai fazer a partir de hoje, primeiro você começa a frear. Primeiro você aciona o freio. Né? E olha, a gente não está falando aqui sobre ordem de frenagem, a gente não está falando aqui sobre técnica, sobre combo braking, sobre... enfim, a gente não está falando nada disso. A gente está dizendo para você de uma maneira muito simplista, primeiro acione o freio. Vai lá e aciona o teu freio. Tá? Em segundo lugar, e aí sim, com o conjunto dominado, com tudo organizado, com a coisa segura, você vai acionar a sua embreagem. Então, primeiro você aciona o freio, depois você aciona a embreagem. Né? É assim que funciona, é assim que tem que ser, e não o contrário. Tá? E aí, pessoal, eu começo a ouvir algumas coisas, e eu ouço isso constantemente, sobre frenagem de emergência. Né? Eu escuto muito isso na internet, nas nossas pesquisas de Google, numas instruções. Eu escuto alguns instrutores, alguns pesquisadores, enfim, algumas pessoas falando frenagem de emergência. O termo frenagem de emergência, como ele é mal empregado. Né? Vou dizer por quê. Vamos voltar agora de novo na nossa memória fina muscular. Tá? Eu pergunto para você, todos os dias você passa uma emergência? Todos os dias você passa aquela emergência de quase um acidente? Todos os dias você quase se envolve no acidente? Todos os dias você quase morre em cima da moto? Você está aí, você está me dizendo, eu tenho certeza absoluta que não. Né? Aliás, eu vou pedir para que você volte na tua memória e relembre qual foi o último dia que você realmente sofreu emergência. Olha, pode até ter sido hoje. Hoje pode ter sido um dia que você sofreu uma emergência drástica a ponto de quase sofrer um acidente. Mas, voltando de hoje, desse evento de hoje para trás, tenta pensar quando foi a penúltima vez. Você vai ver que o intervalo ele é muito grande. Você passa muito tempo sem sofrer esse tipo de emergência. Você passa semanas sem sofrer isso. Você passa até meses, né, pilotando a tua moto e não sofrendo emergências realmente expressivas. Você tem aquelas pequenas emergências do dia a dia, você tem má posicionamento de via. Veja, não estou nem culpando o carro, eu não estou dizendo o terceiro que te fechou. Esquece isso, todo acidente pode ser evitado. Você se colocou de um jeito errado na via. Você tem um má posicionamento de via, você toma aquele sustinho, mas isso não foi decisivo para um acidente realmente grave. Né? E aí, convenhamos, nessa hora que você sofreu o teu último acidente, que você sofreu a tua última situação de real emergência, né? Você aplicou aquela frenagem que você ouviu como frenagem de emergência? Eu te falo com 100% de certeza, 100% de certeza, você não aplicou. Você repetiu a frenagem que constantemente você vem fazendo até hoje. Né? Sabe por que você fez isso? Porque a tua memória muscular fina, em qualquer momento, seja no ato de realmente quase acidente, seja no dia a dia, seja freando a 10 por hora para parar no farol, num semáforo, seja freando a 60 por hora para uma situação emergencial ou a 100 por hora, a tua memória fina muscular vai disparar o mesmo tipo de freio que você usa todo santo dia. E aí, agora vem o grave. Pasme, você, naquela emergência, naquele dia que você realmente precisou frear com mais decisão, você seguiu os seguintes passos. Primeiro você acionou a embreagem. Depois você acionou os freios. Ou, o que eu acho que tem uma grande probabilidade,
você acionou tudo ao mesmo tempo. Você puxou a embreagem, você puxou os freios, tudo junto ao mesmo tempo. É a tua memória fina muscular agindo e falando, não, o momento é grave e vamos com tudo. Vamos puxar tudo de novo. Matar isso é fundamental. Né? Desconstituir, desfazer essa memória fina muscular é fundamental. Então, a partir de hoje, coloque na sua cabeça o seguinte: não existe frenagem de emergência. Pessoal, toda frenagem é uma frenagem emergencial. Toda. Eu digo aos meus alunos o seguinte, sempre falei isso ao longo desses muitos anos ensinando para os quase 9 mil alunos que já passaram comigo. Eu falo, uma frenagem a 10 por hora, que você fala, puxa, é uma frenagem extremamente controlada, 10 por hora não é nada. Né? Mas uma frenagem a 10 por hora, numa esquina, você vai chegando na esquina e você precisa frear, e você está a baixíssima velocidade, 10 por hora. Imagine, faça a cena. Você acha que isso é emergencial? Pois é, porque mesmo a 10 por hora, se você não frear, você vai invadir a pista, você vai invadir a rua, você vai invadir a esquina e você vai ficar exposto aos veículos que vêm à tua esquerda, à tua direita. Imagina só. Então a frenagem, qualquer frenagem é fundamental. Qualquer frenagem é tida como emergencial. Então, a primeira coisa que a gente vai desconstituir hoje da sua cabeça, tá? Tire esse ranço, essa expressão que você carrega, frenagem emergencial. Qualquer frenagem emergencial. A primeira coisa é essa, tá? E aí, por considerar qualquer frenagem emergencial, a primeira coisa que eu faço é frear. Efetivamente, a primeira coisa que eu tenho que fazer obrigatoriamente é frear. Eu vou lá e aplico a frenagem. E depois, quando a coisa está organizada, quando está tudo controlado, tudo tranquilo, eu puxo a minha embreagem, faço a minha passagem de marcha, downshift, upshift, colocar a marcha para cima, para baixo, eu faço o que eu tenho que fazer. Essa é a primeira coisa. E aí, meus amigos, é que vem o tchan da coisa, né? Se você repetir isso por um tempo, depois dá uma pesquisada aí que você vai ver que uma repetição em torno de 21 dias, entre 14 e 21 dias, tá? Então nós estamos falando aí numa repetição de 2 a 3, 4 semanas, mais ou menos isso. Ela se torna um hábito, não uma repetição propositada, onde você coloca atenção, ela se torna um hábito. Então assim, eu convido você a partir de hoje a usar essa coisa com máxima utilidade. Então a partir de hoje, daqui a pouquinho, amanhã, sei lá, pegou a sua moto, faça isso. Põe atenção nisso. Primeiro eu vou executar a frenagem, eu vou começar a frear e depois eu vou acionar a embreagem. Né? Esse conjunto é importante, essa sequência é importante. Primeiro, o primeiro bom hábito aqui é frear. Né? Segundo hábito é você controlar esse comando de relação entre freio, perda de potência e a ordem natural da marcha, acionando a embreagem. Né? E o terceiro ponto fundamental, pessoal, é você manter o freio motor disponível, você manter a ordem de marcha disponível, esse desencontro, esse descasamento entre aceleração e movimento, que faz com que a moto fique retida, fique parada ali, a isso se dá o nome de freio motor. Tá? Não é um freio motor muito bem, como os veículos pesados, que a gente tem um botãozinho lá que a gente liga, aciona nos caminhões e tem efetivamente o freio motor. Mas é praticamente um freio motor, é esse descasamento entre a ordem de aceleração e a ordem de movimento da moto. Tá? Então olha só, primeiro bom hábito da noite, efetivamente freio. Então primeiro você freia, depois você aciona a embreagem. Fazendo isso, você tem o acionamento o tempo todo do freio, deixar esse freio disponível para você e efetivamente comandar o processo de frenagem e depois arrumar o que tem que arrumar através da embreagem, ok? Segundo assunto, segundo boa prática, potencialize o freio. Lembre, potencialize o freio. Potencializar o freio é usar o freio que efetivamente mais funciona na tua moto. Né? Se você olhar para a tua moto, se a gente parar e ficar olhando para as nossas motos, você vai descobrir sempre a mesma configuração. Tá? Você tem um disco grande na frente, um disquinho atrás. 2 discos na frente, um disco atrás. Um disco na frente, um tambor atrás. Ou um tambor grande na frente, um tambor menor atrás. Você sempre tem um dimensionamento maior
para o freio dianteiro. Então assim, o projetista está dizendo para você o tempo todo, ele está falando, olha, quem resolve a parada aqui é o freio dianteiro. É por isso que a gente superdimensiona o freio dianteiro. Então, meus amigos, eu quero falar sobre um aspecto fundamental do freio dianteiro. E aí, eu fiz aqui um esquema muito tosco para vocês, ó. Me permitam aqui a rusticidade da coisa, né? Eu estou simulando aqui, ó, um manete de freio, tá? E o nosso acelerador, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar a mão aqui, ó. Então o primeiro aspecto que eu noto, eu vou colocar assim para ver se fica melhor para vocês verem, né? O primeiro aspecto que eu quero falar sobre isso, e a dica é o princípio correto para esse nosso segundo assunto, esse nosso segundo bom hábito, tá? São os benditos dos dedos. É um negócio absurdo que eu vejo, né? Então, vê lá, ó. O que a gente tem sempre, a maioria das vezes, é essa configuração aqui, ó. Dois dedos, dos dois famosos dois dedinhos no manete de freio. Enquanto essa mão aqui acelera, essa mão acelera, essas duas aqui promovem a frenagem sempre na base da alavanca. Meus amigos, vamos conversar aqui, cá entre nós, tá? O projeto, imagina que isso aqui é a alavanca de freio. E ela é mais ou menos desse tamanho, tá? O projetista, o bendito do projetista, foi lá e fez uma alavanca de freio desse tamanho. Fez um manete de freio deste tamanho. Sinceramente, cá para nós, qual que é o fundamento, qual que é o sentido de você colocar dois dedos na base de uma alavanca desse tamanho? Eu vou te falar, quando você saca uma alavanca, um princípio físico, né? O peso envolvido aqui é muito maior para que você consiga chegar no curso necessário para efetivamente provocar a frenagem com potência no freio dianteiro do que o peso que você coloca na ponta da alavanca. É uma alavanca, é um princípio físico. Quanto mais perto da base da alavanca, mais peso você tem que colocar. Quanto mais longe na ponta da alavanca, mais leve o processo fica. A gente quer potencializar a frenagem, né? Então, especialmente, a gente quer potencializar a frenagem no freio dianteiro, tá? Calma, antes que você fale, não, mas eu não vou só frear o freio dianteiro porque tem o problema do freio traseiro, a moto vai levantar. Eu não estou falando sobre sequência de frenagem, eu estou falando sobre potencializar o freio dianteiro. Você já coloca a mão no manete de freio, a mão já está lá o tempo todo, os dedos mal posicionados já estão lá o tempo todo. O que eu estou pedindo para você, o que eu estou falando para você nessa noite é tirar esse péssimo hábito de deixar o bendito dos dois. Espera aí, aqui é o nosso esquema. Deixar os benditos dos dois dedinhos, tá? Olha o tamanho da alavanca. Qual que é o correto? O que você acha que é correto? Uma alavanca desse tamanho e usando esse pressuposto que a ponta da alavanca ela é sempre mais leve do que a base da alavanca. Exatamente isso que você respondeu aí agora. Os 4 dedos. O mais correto, colocar aqui para você ver, nessa posição, são os 4 dedos. Você vai lembrar que os 4 dedos têm alguns problemas. Então, primeiro problema, o dedinho aqui, ó, nunca encosta. Ele só encosta quando você começa a provocar a frenagem. Então ele vai lá e encosta e aí faz com que o curso da frenagem efetivamente seja potencializado. Não se preocupe com isso, não tem problema. Eu não quero que você fique com a mão dura, assim, e nem tesa, né? A mão fica levemente pousada no comando de freio. Professor, gelou, eu já sei. Não dá para fazer isso, sabe por quê? Porque eu coloco os 2 dedos aqui e uso esses dedos aqui, ó, esse pinçamento para acelerar. Essa é a mania que você tem. Esse é o vício de pilotagem em relação à frenagem que você tem. E aí tem um perigo grande nesse negócio, né? Quando você coloca os 2 dedos aqui, tem gente que coloca 3 dedos e deixa um dedinho aqui, ó. Tem gente que deixa esse dedo, tem gente que deixa... É um absurdo. Mas quando você coloca dedos aqui, provocando a aceleração, a tendência é que você acelere e no momento onde você precise fazer uma frenagem mais drástica, mais potente, você mantenha a aceleração alta. Então você começa na base, não tem potência de frenagem e ao mesmo tempo você trava a aceleração. Vou fazer aqui para você, não dá risada da sonoplastia, mas é mais ou menos assim, ó. Você vem acelerando...
Você dá aquela apertada, o giro vai lá em cima, e aí imagine a situação. Se você precisou apertar o freio com tanta potência, com tanto susto, você acha que você vai comandar a moto 100% naquele momento, ou você acha que você vai fazer alguma coisa do tipo soltar um comando, tentar colocar o pé no chão? Você vai fazer isso, né? E aí a probabilidade de você soltar esses dois dedinhos aqui, ó, ou aliviar em função dessa aceleração travada é altíssima. É altíssima. Ao passo que os 4 dedos no manete de freio, você passa a acelerar com a curva natural da mão. Você passa a engajar o manete de acelerador por baixo, pousa os 4 dedos e tende a fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento de vai e vem para acelerar. Eu espero que dê para ver. Deixa eu ver. Acho que está dando para ver, né? Ó, esse movimento aqui de começar a acelerar, e quando você acelera, a mão tende a se distanciar do manete de freio, e quando você vai frear, o que você tem que fazer? Desarmar o acelerador para poder pinçar o freio da frente, né? Esse é um macetezinho, é um excelente hábito, né? Lá fora, nos Estados Unidos, nos meus treinamentos, o instrutor chamava isso de tactical ready. Ele falava, ó, pronto para ação. Os 4 dedos ali, pronto para ação o tempo todo. E aí, o que não fazer, né? Não deixe os dedos tesos, não deixe os dedos duros, só pouse. Outro péssimo hábito dentro desse contexto de potencializar o freio dianteiro é você pilotar assim, ó. Pilota assim, acelera, e quando você precisa frear, você tira a mão e vai buscar o comando de freio. Então vamos voltar de novo para algumas situações. Faça a cena, tá? Imagina agora uma situação de novo, onde tem uma frenagem mais forte. Imagina aqui você acelerando, aqui ó, puxando a aceleração, e aí de repente tem aquela frenagem mais dura, né? O que você vai fazer? Você vai tirar, a tendência é que você tire a mão rápida e venha de cima para baixo e dê aquela pinçada, dê aquela alicatada no freio dianteiro, que é o que a gente não quer que aconteça, né? Outra situação, você está aqui pilotando num dia frio, por exemplo, ou você está pilotando na estrada, você colocou uma luva mais grossa, e aí de novo aparece aquela situação mais drástica. Você toma aquele susto na estrada, toma aquele susto e faz aquele... Tira a mão aqui, ó, tenta frear, e aí a luva grossa, grande, bate embaixo do manete de freio. Imagina o desespero. Bate aqui, você tenta pegar, e a tendência de novo é que você perca tempo de frenagem, perca potência de frenagem e, mais uma vez, alicate o freio dianteiro com tudo. Então, assim, potencializar o freio dianteiro. E olha, de novo, eu não estou falando sobre métodos de frenagem, eu não estou falando sobre frenagem combinada, método de transferência de peso. Existe tudo isso. A gente não está conversando sobre isso hoje. Eu estou colocando um aspecto da frenagem do freio dianteiro que vai te ajudar bastante, que é o posicionamento dos dedos. Usar esse princípio de alavanca para que o freio dianteiro fique potencializado. Tá bom? E aí, coisas que você não deve fazer. Você já sabe. Deixar os 2 dedos lá. Vamos voltar aqui para o nosso esquema. Deixar os 2 dedos, travar o acelerador, deixar um dedo, deixar um dedinho, ou acelerar assim. A gente já falou, né? Fuja disso. 4 dedos pousados o tempo todo. O mindinho não vai encostar? Não tem problema. Deixa ele tranquilo ali. Tem um outro aspecto que é crucial nesse negócio de freio dianteiro, né? Coisa que não faz muito sentido, mas que você não pensa. Imagina agora que você coloca um pequeno obstáculo, teu dedo, entre o manete de freio. Ó, o manete de freio está aqui, ele vai chegar até o final do curso. Você coloca lá 2 dedos aqui, ó, ou 3 dedos, sei lá, e deixa um dedinho aqui, tá? Aí imagine, meus amigos, que por um acaso você se acidente, né? Então imagine que você, sei lá, você se envolve no acidente, ou você bate na lateral de um carro. Tudo é possível, a gente está aqui conversando para que isso não aconteça, e de fato você vai ficar seguro, eu tenho absoluta certeza disso, mas digamos que aconteça, tá? E olha, eu tenho relatos sobre isso, eu tenho relatos sobre este assunto, né? E não são bons, né? Mas imagine que agora você cai, né? Ou você bate, sei lá. Imagina que esse manete de freio toca no chão, porque a probabilidade de ele tocar no chão é altíssima. A probabilidade de ele tocar no chão, a probabilidade dele tocar
no carro, dele tocar na lataria do carro, enfim, é altíssima. E agora imagine você que esse manete de freio vem com tudo até o final e esmaga o teu dedo que está entre o manete de freio e o acelerador. Ele vem aqui e pinça teu dedo. Ele faz esse movimento aqui, ó, tá? Ele vem aqui, encosta e esmigalha teu dedo. Não tem jeito, não vai reconstruir mais, né? Não é para colocar nada entre os manetes, principalmente os dedos. Não faz sentido colocar os dedos ali no freio, assim como também não faz nenhum sentido colocar mesmo esquema de colocação dos dedos no manete de embreagem, né? Principalmente no manete de embreagem que você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. O punho da embreagem não se mexe. E você coloca os dois dedos, é um negócio meio esquisito, tá? Então assim, sobre potencializar o freio dianteiro, se você usar tudo isso que a gente falou, colocar atenção, os 4 dedos o tempo todo, pronto para ação, você vai ver como isso muda. E de novo, a gente não entrou em muito detalhe. Eu estou te dando um elemento para você começar a prestar atenção. Terceiro bom hábito, o terceiro hábito fundamental de uma frenagem é você usar o sistema vestibular como ele tem que ser usado. Opa, peraí, pelo amor de Deus, Angelo, o que é sistema vestibular, cara? Pelo amor de Deus, que diacho é isso? Sistema vestibular, vou falar rapidinho para vocês, tá? E olha, vocês não têm ideia de quanta coisa a gente comanda no processo de pilotagem da moto usando o sistema vestibular, tá? Um dia eu vou contar para vocês. Eu vou tentar resumir, tá? Dentro da nossa estrutura de ouvido interno, a gente tem 3 canículos. Esses canículos aqui, eles se intercalam, eles fazem um por cima do outro. Esses canículos agem como o nosso inclinômetro 3D, tá? Esses canículos nesse sistema, eles parecem um labirinto, né? É o famoso labirinto, justamente porque eles ficam entrelaçados um por cima do outro. E aí, esse sistema é o que dá o sistema de equilíbrio, é o sistema que faz com que você pense justamente na noção de espaço, espaçamento, nivelamento de horizonte e o principal, esse sistema dispara o comando fino do corpo, né? Esse sistema vai lá e fala, olha, faz uma coisinha aqui, porque ele precisa ir naquela direção. Então, assim, uma base boa para o sistema vestibular na frenagem é efetivamente olhar para frente, né? Então, nosso terceiro bom hábito que a gente quer que você desenvolva durante a frenagem é efetivamente olhar para frente, tá? E aí, o que eu não devo fazer? Você não deve começar o processo de frenagem e imediatamente baixar o olhar para a estrada, baixar o olhar para a rua, baixar o olhar na direção da moto que está na sua frente, do pneu, baixar o olhar. Não faça isso. Não faça isso, tá? É ao contrário. Direcione o seu olhar sempre para frente. Isso vai fazer com que o sistema vestibular dispare os micromovimentos, dispare os comandos finos, de modo a que você permaneça com a moto numa posição e num trajeto mais retilíneo possível. Olha, dica de ouro, tá? Olhar para frente, olhar para onde se quer ir. Isso funciona para um monte de coisa que no futuro a gente vai conversar, mas especialmente para a frenagem isso é crucial, tá? Não faça isso, não abaixe o teu olhar no ato da frenagem. Ao abaixar o olhar para um ponto mais curto, ao olhar para o veículo da frente, olhar para a roda da moto da frente, olhar para um buraco, olhar para a estrada, para o chão, você está dizendo para o teu comando, para o teu sistema vestibular, para o teu sistema fino muscular o seguinte, olha, alivia tudo que tem que aliviar aí, porque ele quer ir para ali, ele quer ir para a moto que está na frente, ele quer ir para o para-choque do carro. Então você não quer bater, mas você fica olhando fixamente para o para-choque do carro. Está dizendo para o cérebro, vai lá, coloca lá porque é lá que ele quer, né? Teu sistema vestibular está agindo, fazendo todos os cálculos nesse sentido, de provocar um alívio e fazer com que isso aconteça, tá bom? Não faça isso. Então, nosso terceiro bom hábito da noite aqui é olhar efetivamente para frente,
tá bom? Vamos revisar? Vamos puxar aqui os 3 hábitos e as 3 coisas mais críticas em função desses hábitos que você não deve fazer, tá bom? Então, os 3 bons hábitos, efetivamente freie. Ué, nós estamos falando de frenagem e é para frear? Exatamente. Então, comece pela frenagem. Comece pela frenagem e logo em seguida acione a embreagem. Não faça o contrário. Lembre daquela regra: a 60 por hora, 0,75 de segundo, menos de um segundo, equivale, meus amigos, a 16 metros. Você não quer isso, né? Então você quer começar a frear. A partir de hoje, ó, começa a frear, sempre de forma gradativa, você já sabe, eu não estou dando dicas de frenagem, né? Estou colocando hábitos para a gente começar a falar de frenagem no futuro. Comece a frear. Use essa potência do freio, em primeiro lugar. Use o freio motor e depois faça o uso da embreagem com o upshift, com o downshift, que é passar a marcha para cima, para baixo, fazer o que você tem que fazer. Tá? Esse é o primeiro bom hábito da noite. E aquilo que você não deve fazer é o que você faz hoje. Primeiro aciona a embreagem, porque a moto não pode morrer. Alguém falou para você insistentemente isso no ato de tirar a tua carta, né? Primeiro você aciona a embreagem, a moto anda solta por um tempão, você mata o freio motor e depois você vai pensar em frear. Não faz isso não. Vamos inverter agora. 21 dias para esse negócio virar hábito, hein? E vai dar certo. Presta atenção. Depois você me fala, tá bom? Segunda boa dica da noite. Segundo bom hábito da noite. Segunda coisa que você deve, obrigatório, fazer: potencializar a frenagem. De fato, potencializar a frenagem. E quando a gente fala de potência de frenagem, a gente está falando justamente do freio dianteiro, né? Potencializar o freio dianteiro. De novo, pessoal, eu não estou dizendo aqui para só usar o freio dianteiro, longe disso, tá? Existem técnicas, não é isso. Mas olha, lembra, você já usa o freio dianteiro, né? Dentro do processo de frenagem, você vai acionar ele em algum momento, tá? Eu não estou discutindo quem vem primeiro, se são os dois, se é o primeiro, se é o segundo. Eu não estou discutindo isso. Eu estou assumindo que você usa o freio dianteiro, e você usa, eu sei que você usa o freio dianteiro, tá? Potencialize o freio dianteiro. O freio dianteiro é o freio que resolve a parada, basta olhar para o conjunto mecânico dele, tá? E aí fica esse recado para você que adora só usar o freio traseiro, né? Deixa eu contar uma história para vocês. É uma história muito, muito divertida. Eu dou aula aqui em muitas cidades de São Paulo. Eu estava dando aula no interior de São Paulo para uma empresa na zona rural, tá? 68 alunos, mais ou menos. Aí no meio, vamos começar o primeiro dia, tal, 3 dias de treinamento, tudo escalonado, com turmas, aquela coisa. E essa empresa estava tendo muito acidente, então falaram: vem para cá para você ajudar a gente a conter esses acidentes, vamos dar conhecimento para os caras. E lá vou eu, né? Chego lá na empresa e eu fico olhando a turma chegando, vai chegando gente, vai chegando as motos, vai estacionando e tal. E daí me chega um senhorzinho e eu olho para a moto dele e falo: não é possível, tem alguma coisa errada. Não, peraí, tem alguma coisa. Aí eu olho, começo a olhar, falo: bom, eu já sei, ele está sem jaqueta, ele está de camiseta, ele não deve ter equipamento de segurança, ele está de capacete e tal, mas não é isso. Eu fiquei olhando para o conjunto, aí eu olhei para a moto, e aí, pasme, pessoal, ele me chega sem freio dianteiro. Eu não falo sem freio dianteiro, ele não tinha o conjunto do freio dianteiro, ele não tinha manete, ele não tinha os cabos, ele não tinha nada do freio dianteiro. Uma moto bem velha. E eu fiquei olhando, eu olhei de novo, eu falei: não é possível. Deixa eu olhar de novo. Eu esfreguei o olho e falei: não, é isso mesmo. Ele tá sem freio dianteiro. Daí eu falei: oi, bom dia, tudo bem e tal. Cadê teu freio dianteiro? E ele falou assim, com a maior simplicidade do mundo: eu vendi. Eu anunciei ele nesses marketplaces aí que vocês conhecem. Eu vendi, eu não uso. Aí eu vendi. Eu botei a mão na cabeça e falei: não é possível. Você mora muito longe daqui? Aí ele falou: não, eu moro a uns 6 quilômetros, é perto. E aí o caminho é tranquilo, porque eu moro do outro lado da rodovia, então eu venho no estradinho de terra, acesso o trecho da rodovia, passo por baixo do pontilhão, corro na rodovia uns 2 quilômetros, faço o retorno, volto mais 2 quilômetros, pego essa estrada vicinal aqui e chego até a empresa. Eu falei: o senhor acessa a rodovia sem o freio dianteiro? Ele falou: eu não uso. Entende a falta de conhecimento como é um negócio absurdo? Meus amigos,
Segunda coisa da noite, potencialize o freio dianteiro. E aí lembre, nessa história de potencializar o freio dianteiro, a principal marca da potência do freio dianteiro é a questão dos dedos no manete. Potencializar o freio dianteiro usando corretamente o freio dianteiro do jeito que ele foi concebido. Uma alavanca, 4 dedos, aquela coisa toda que a gente falou, né? E o terceiro bom hábito da noite, rememorando, é você efetivamente olhar para onde você quer ir, olhar para frente, né? Isso vai fazer com que o teu sistema vestibular se afine, ele fique cada vez mais condizente com o processo de manter a moto em trajeto retilíneo, né? E principalmente não vai comandar para o teu sistema vestibular aquele, olha, alivia tudo aí porque ele quer chegar ali no para-choque do carro e quer pegar no buraco, ou ele quer, sei lá, alguma coisa do gênero, tá bom? Bora? Bora pilotar comigo por aí? Fique seguro, pessoal. Fica com a gente. Fui!